Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 1º de agosto de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo, essa sessão do STF de reabertura dos trabalhos no segundo semestre de 2025 é histórica, mas reverte-se, além dos recados que foram dados, às ameaças dos Estados Unidos na pessoa de Donald Trump, e nas ameaças dos traidores da pátria, a família Bolsonaro, essa sessão histórica também teve um anúncio bombástico que está passando batido. Veja bem, minha amiga, meu amigo, o que é que está acontecendo? O Alexandre de Moraes, nessa sessão do STF, ele fez nada mais, nada menos do que o anúncio de que o Eduardo Bolsonaro já tem um pedido de prisão contra si e não pode pisar em território brasileiro. Mas, nessa sessão, ele fez um aviso, basicamente, de que está no forno a formalização desse pedido de prisão e a consequente informação para a Interpol, para que comece a fiscalizar aeroportos no mundo inteiro para executar a ordem de captura de Eduardo Bolsonaro e do capanga dele, o Paulo Figueiredo. Então, vamos assistir a fala de Alexandre de Moraes e ver as informações que corroboram o que eu estou dizendo aqui. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Bom, aqui você vê uma das várias matérias que foram divulgadas aí, dizendo que há um racha no STF, depois da Magnitsky para Moraes, estão tentando espalhar por aí, com auxílio de alguns setores da imprensa, né? Generalizadamente, vários veículos entraram nessa pataquada aí sobre racha no STF. O racha é o mesmo, é Nunes Marques, André Mendonça e Fux, é aquele que todo mundo sabia. Dias Toffoli, Carmen Lúcia não estão nessa, e muito menos Fachin, Zanin, Dino, Gilmar, Barroso e o próprio Moraes. Então você tem 3 em 11, que é o que sempre aconteceu. O Fux, apesar de que o Fux não vai absolver o Bolsonaro, vai dar uma pena pequena para ele. Mas o fato é que o Eduardo Bolsonaro ele se aproveita de quem está dizendo que o STF não está apoiando o Moraes para fazer essas farsas aqui. Moraes perde apoio interno e vira peso para o STF. Ele não sabe de nada. Está se baseando em manchetes enviesadas, não é? O STF fez um desagravo ao Moraes, defendeu o julgamento da trama golpista e todos os ministros se deixaram representar. E é por isso que eles não assinaram a carta publicamente, nem fizeram falas, porque coube ao presidente do tribunal representar a todos, o presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, e o decano do tribunal, os 3 que foram escolhidos para falar, ao lado do PGR, que também disse a mesma coisa. O Moraes, ele mostrou o dedo de novo aí, só que retoricamente, não é? E ele disse que o golpismo é o mesmo, que o caso é o mesmo do 8 de janeiro. O Eduardo Bolsonaro está continuando a trama golpista, não é? Foi basicamente o que ele disse, mas disse mais que você vai ver agora. O Barroso não quis personalizar a crise e recorreu à história para falar das ameaças à nossa democracia nos últimos 100 anos. O Gilmar foi direto na jugular do Eduardo Bolsonaro, o chamou de covarde e disse que o STF não se dobra às intimidações dele. E aí você tem também as sanções ao Moraes, que foram objeto da fala de Gonê, que deixou muito claro para o Eduardo Bolsonaro que ele vai ser sancionado junto com o pai, junto com o Figueiredo, junto com todos eles. O Gonê foi muito firme na fala dele,
Quem quiser ver a íntegra pode ver a live que eu transmiti por live aqui no Blog da Cidadania. É só procurar onde tem na seção ao vivo do canal do Blog da Cidadania no YouTube. E após as sanções de Trump, a AGU diz que Moraes é orgulho e que adotará medidas necessárias, é o governo federal se posicionando. E, por outro lado, aqui essa matéria é muito importante porque ela diz o que todos os analistas entenderam, mas que muita gente não entendeu, não é? Mas então eu explico. Moraes deu a entender que Eduardo vai ser preso se voltar ao Brasil. Ou seja, isso não é que ele vai. Se ele voltar hoje, ele é preso hoje. Se enquanto eu estiver falando, ele estivesse descendo no aeroporto aqui no Brasil, ele estaria saindo desse aeroporto escoltado, algemado pela Polícia Federal. Em seu discurso no STF, o Moraes sinalizou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro será preso se retornar ao Brasil, avaliou o colunista Josias de Souza no UOL, que é um dos colunistas, aqui no Globo também tem a mesma aqui no Globo tem a mesma visão, não é, que o do Josias, mas eu vou ler essa do Josias. Moraes disse que o golpismo é o mesmo ao comparar os atos de 8 de janeiro às articulações feitas por Eduardo Bolsonaro e disse, abre aspas, a essa altura já podemos retirar a partícula C das considerações feitas sobre Eduardo Bolsonaro. Não há mais condicional. O indiciamento dele por parte da Polícia Federal é iminente e ele será denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Tomados pelas palavras que disseram na sessão de abertura dos trabalhos do Judiciário, os ministros estão dando de barato que ele será condenado. Ninguém mencionou o nome de Trump ou de Eduardo Bolsonaro, embora fossem eles sujeitos ocultos de todos os discursos. Mas Moraes tratou Eduardo como um fugitivo e um criminoso que está sob investigação. Claramente deu a entender que será preso se retornar ao Brasil. É simples assim, ele já tem a ordem de prisão contra ele vigendo. Basta ele estar no Brasil que a Polícia Federal já tem orientação para detê-lo. Só o que não tem é a formalização para efeito de uma ordem de captura internacional para Interpol barrá-lo em qualquer aeroporto fora dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos, na verdade, isso serve até para pedir a extradição e vai ser pedida a extradição do Eduardo Bolsonaro. Mas, evidentemente, sob o Donald Trump não vai acontecer, mas vai ficar tramitando lá e a hora que o Trump sair, o Eduardo Bolsonaro vai ser extraditado. Pode demorar 1 ano, 2, 3, mas ele vai. Agora, ele não vai poder sair dos Estados Unidos, porque vai ser formalizada a ordem de captura internacional e a Interpol vai aceitar, porque ele cometeu crimes, como eu já falei, a exaustão aqui no Blog da Cidadania. Ele cometeu crimes que a Interpol considera crimes criminais, porque existem crimes políticos e crimes criminais. E os crimes do Eduardo Bolsonaro são criminais, obstrução na justiça e ameaça às autoridades. Punição a traidores, defesa da soberania e veto à anistia. São 6 os recados de Moraes. Traição covarde e fuga aos Estados Unidos, do Eduardo Bolsonaro. Defesa à atuação do STF, que foi o que ele fez. Sanções ao Brasil são ilegais, outro recado. Chantagem de organização miliciana, a tentativa do Eduardo Bolsonaro e do Trump de tentarem intimidar as autoridades brasileiras. Veto anistia, nem pensar anistia para esses caras, foi outro recado que ele deu, e a defesa da soberania nacional. Bom, minha amiga, meu amigo, o que é que acontece? Nós vamos ver agora um apanhado aí das falas do Alexandre de Moraes, um condensado das falas dele, para que você possa ter uma ideia. Mas o Eduardo Bolsonaro já é fugitivo da justiça brasileira e já tem ordem de prisão contra ele e a formalização disso vai ser feita a qualquer momento. Ou seja, a ordem de prisão contra Eduardo Bolsonaro já existe e foi isso que o Alexandre de Moraes falou. Eu entendi assim, Josias entendeu assim e quem entende um pouco do processo legal sabe que é assim. Vamos assistir. Temos visto recentemente as ações de diversos brasileiros
que estão sendo ou processados pela Procuradoria-Geral da República ou investigados pela Polícia Federal, estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira essas condutas porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas, com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Fartas provas nas investigações comprovando essas condutas ilícitas. Não só induzimento, instigação e auxílio na tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de um outro Estado, ao Estado estrangeiro, com clara afronta à soberania nacional, mas também fartas provas demonstrando auxílio na negociação espúria, vil, traiçoeira com autoridades estrangeiras para que se pratique atos hostis à economia do Brasil. Agressões internacionalmente consideradas espúrias e ilegais contra autoridades públicas brasileiras têm por finalidade a criação de uma grave crise econômica no Brasil e que, para desgosto desses brasileiros traidores, não ocorrerá, mas a ideia de gerar uma grave crise econômica no Brasil, para que com isso haja uma pressão política e social contra os poderes judiciário e legislativo, com consequente interferência no andamento das ações penais em andamento que já se encontram em fase de alegações finais. Traidores também, de viva voz, áudio e vídeo, ameaças às esposas e familiares, citando nominalmente as esposas do ministro Gilmar, do ministro Cristiano Zanin, demonstrando não existir limites para a ousadia e covardia dessa organização criminosa, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada, será integralmente responsabilizada. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem: ainda há tempo caso você aceite a torpe coação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos em território nacional, enganam-se em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática.
as instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes, principalmente aqui no Supremo Tribunal Federal, os integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Coragem institucional. E ainda esse semestre, obviamente, pedindo pauta ao eminente presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, nós julgaremos todos os responsáveis, absolvendo aqueles onde não houver prova de responsabilidade, condenando aqueles onde houver prova, mas julgando, exercendo a nossa função jurisdicional e não nos acovardando em virtude de ameaças, seja daqui ou de qualquer outro